This call is now being recorded. Então, hoje a gente vai falar da análise diferencial, não só para conservação do momento linear, tá? Vou até arrumar aqui para a equação da continuidade e a equação também da conservação do momento linear, tá? Esse é o nosso conteúdo aí, nosso final, nosso último conteúdo da unidade 2. Tá? Então, seguindo o nosso cronograma aqui, no início da unidade, a gente falou das equações básicas na forma integral, depois fomos para a equação de Bernoulli, né, fazendo toda a consideração da equação de energia para escoamento incompressível, fluido não viscoso, e aí chegamos na equação de Bernoulli, que foi na terça-feira, que a gente fez exercícios a respeito dessa equação, aplicação. Aí hoje a gente vai falar, hoje terça-feira, da análise diferencial do escoamento. Né? A gente fez análise integral, hoje vamos fazer análise diferencial, tanto para a equação da conservação da massa, a gente já viu na forma integral, e também da equação da quantidade de movimento, né? Do momento linear, que já vimos também na análise integral, e hoje vamos fazer análise diferencial até chegar nas nossas, né, equações aí também das mais conhecidas dentro da mecânica dos fluidos, que é a equação de Navier-Stokes e a equação de Euler. Como eu disse anteriormente, a parte da dedução matemática dessas formas, de como Navier-Stokes chegou naquela equação que a gente vai aplicar hoje, está no vídeo assíncrono disponível para vocês. Eu acho que vocês devem ter recebido por e-mail e também está disponível lá no SIGA. É justamente para a gente não digo nem perder tempo, mas que a gente possa aproveitar melhor o tempo nessa aula resolvendo exercícios. Lembrando aí dos nossos prazos, nossa prova na quinta-feira que vem, né? E para quem não estava aí presente, eu estendi o prazo da atividade do questionário e prática de simulação até o dia 30/12. Então, por favor, gente, não tem desculpa. Né? Já disse também, abre o questionário, já vê as questões, porque já é um pré-prova também. Sábado tem aulão da monitoria, né? Então, bom também para vocês. Felipe vai trazer os dois conteúdos, que é a equação de Bernoulli, em análise diferencial, fazer exercício com vocês. Então, por favor, estejam presentes, prestigiem. E, fazendo uma revisão do que a gente vem falando anteriormente, né, aplicamos o teorema de transporte de Reynolds até chegar nas nossas equações básicas da estática dos fluidos, mas na forma integral. Na forma integral, a gente faz análise do comportamento global do fenômeno. Então, a gente tem parâmetros como vazão, né, esforços, a força, variação da velocidade média. Então, a gente não tem o interesse de conhecer os campos de velocidade, né? Nem trabalhar ali de forma tridimensional, em todos os eixos. Nosso volume de controle é uma caixa preta, a gente analisa só o que entra e o que sai desse volume de controle. Não nos importava o formato, né? Não nos importava as componentes de velocidade para cada eixo, e aí, a partir dessa formulação integral, a gente obteve as nossas duas equações, tem a da energia também, tá? Mas a diferencial a gente vai ver massa e momento linear, e essas são as duas equações, duas formulações na forma integral. O que a gente vai fazer hoje, né, e aplicar, é uma análise diferencial. Por quê? A gente quer fazer uma análise mais detalhada desse escoamento, né, diferente das integrais, que faz ali a diferença da ordem de grandeza entre o espaço e a dimensão ali do domínio. O que a gente vai fazer a partir de agora, né, é estudar esse comportamento do fluido ao escoar ponto a ponto, né, controlando, manipulando as variáveis de acordo com a geometria, né, do problema, de acordo com os eixos de análise, as tensões envolvidas, e isso vai, né, ser diferente aí para cada situação, para cada detalhe, para o parâmetro que a gente quer obter. Eu sempre dou o exemplo da Jabulani, né? A gente pode trabalhar ali com bolas em diferentes esportes, e para cada essa geometria a gente vai ter uma influência, a influência do vento, né, a influência da superfície. Então, a análise diferencial vai nos permitir sair daquela caixa preta, né, e analisar aí ponto a ponto desse escoamento.
A gente vai fazer uma análise agora, não mais euleriana, e sim lagrangiana. Então, a gente vai aplicar essas equações, né, descrever detalhadamente esse escoamento e o fenômeno associado a ele para esses dois campos. Tanto quando analisarmos a equação da continuidade, né, ou da conservação da massa, e a equação da quantidade de movimento. Começando, né, primeiro a gente lembra o que é a nossa equação da continuidade na perspectiva integral, né, onde a gente analisava o fluxo de entrada e de saída, se teríamos ou não também uma variação dentro do volume de controle, e agora o que a gente vai fazer é diminuir esse volume de controle até uma quantidade infinitesimal. A gente vai tratar de um ponto naquele campo do escoamento. Né, sair da forma integral para a forma diferencial. A gente vai considerar, vamos pensar numa coordenada cartesiana, certo? Onde a gente vai ter aqui o nosso volume de controle, né, agora igual a dx, dy e dz, né, aos três eixos aqui. Vamos considerar um ponto aqui no centro, né, onde esse fluido vai ter uma determinada massa específica e os componentes de velocidade, né, para cada eixo. U, eixo X, V, o eixo Y e W, o eixo Z. Alinhada aí a cada uma dessas coordenadas. E a gente pode aplicar isso, está mais detalhado também na aula síncrona, a expansão da série de Taylor, justamente para fazer essa análise aqui, para cada direção, em termos da equação da conservação da massa. Então, se a gente analisar só o eixo X para a direita, né? Então, do eixo X aqui para a direita, a gente vai ter a massa específica, né, do fluido, né, vezes aqui a componente da velocidade do eixo X, mais, aí a gente tem del, rho e u, que é a componente da velocidade em x, do centro até a parede, né, a gente tem dx, ó, de metade aqui do centro até a parede, a gente vai ter positivo dx sobre 2. Né, e aí a expansão da série de Taylor nos traz aqui, né, também a segunda ordem, né, ρu, del ρu, del ao quadrado por del x ao quadrado, justamente também nessa parcela do centro até a parede. Só que como esse valor aqui ele é muito pequeno, vai ser um valor aqui muito baixo, a gente despreza esse termo de segunda ordem, né, e considera que essa massa específica aqui, né, da equação da continuidade para a direita, vai ser apenas o somatório aqui da massa específica vezes a velocidade, né, mais del ρ em del x por 2. A gente vai ter que fazer isso para todos os eixos, né, todas as faces, em todos os sentidos. Quando a gente faz isso, a equação ela começa a se tornar muito grande, né? Não se assustem, mas é a mesma análise para cada um desses eixos. Então, vou fazer para y. Então, eu vou ter aqui, para a componente y, do centro para cima, vai ser positivo, massa específica vezes a componente da velocidade, né? E y sobre 2, e a área aplicada em que área? dx, dz. É essa área. Vou fazer para baixo, né? Então, o sinal vai estar negativo, mas na mesma formulação. Para o eixo Z também, e a gente vai ter, para cada termo aqui, o que a gente chama de entrada, o fluxo de entrada e de saída. Né? O que entra, ele vai estar sempre negativo, né, que é do centro para fora, e o que sai do centro para dentro, sempre positivo. Lembrando dos sinais que a gente usa aí desde a formulação integral. Então, para cada eixo, face direita, face esquerda. Para o eixo Z, a gente vai ter aqui face frontal, face traseira, e para o eixo Y, para cima e para baixo. Então, sempre fazendo essa análise, a gente vai somar todos esses fluxos para chegar na nossa equação da conservação final. Né? Claro que alguns termos aqui, notoriamente, eles vão se cancelar, se for positivo e negativo, é um somatório de fluxo, né? Ó, a entrada e a saída,
Lembrando que essa variação no volume de controle, ele vai ser agora a variação da massa específica nesse volume cartesiano, né, ao longo do tempo, a taxa de variação vai ser igual a todos aqueles termos ali que significam o fluxo. Observem que como a gente vai ter sinal positivo e negativo para a saída, aqui são os fluxos de entrada, né, com sinais negativos, e os fluxos de saída com sinais positivos. E aí a gente já vê que alguns termos eles vão se anular, né, simplificando a equação final diferencial da continuidade. O que é que se anula, professora? Eu tenho aqui ele positivo e aqui ele vai estar negativo. Então, esses termos aqui, massa específica vezes a componente de velocidade de cada termo, vai se anular. Uma outra observação também que a gente vê é que quando eu faço dx por 2, né, mais dx por 2, vai dar dx. Né? Meio dx mais meio dx vai dar dx. O mesmo para y, o mesmo para z. Então, isso acaba simplificando. Eu tenho volume aqui para todos os termos, posso também anular, e essa é a nossa equação final diferencial da continuidade. É ela que a gente vai usar, é ela que a gente vai aplicar. Né? O que é que ela nos diz? Que a variação da massa ao longo do tempo, mais, né, a variação aí de ρ du em dx, ou del ρ u, del x, mais del ρ v, del y, mais del ρ, que é a massa, W, a componente no eixo Z, del Z é igual a zero. Então, essa é a nossa equação final na forma diferencial da continuidade. Então, sempre quando a gente quiser obter, né, a variação da massa específica ao longo do tempo, né, a variação dessa velocidade ao longo de qualquer uma dessas coordenadas, x, y ou z, a gente vai poder aplicar essa equação da continuidade. Válida, no caso, para coordenadas cartesianas, a gente pode também fazer para coordenadas cilíndricas, para coordenadas esféricas. O que vai mudar vai ser o eixo de análise e a gente compreender, né, esse fluxo de entrada e saída para cada uma das coordenadas. Lembrem disso, peguem essa equação em amarelo aí, rosa, é ela que a gente vai usar a partir de agora. E aí a gente vai fazer exercícios aqui, tem um exercício... Antes eu vou falar de algumas particularidades. Né? Então, a massa específica é constante, quando a gente estiver tratando de escoamento incompressível. Né? Se a massa específica é constante, ela não vai variar ao longo do tempo, né? Então a gente pode simplesmente tirar a massa específica, variando também em relação aos eixos, né? E simplificar a nossa equação final. Pode trabalhar aí também com divergente da velocidade aí para cada eixo, e tudo isso tem que ser igual a zero. Né? Muitas vezes, para se comprovar que o escoamento ele é realmente incompressível, lembra que a gente falou na primeira unidade, que um fluido gasoso ele pode também escoar de forma incompressível, e aí a gente pode constatar por meio da equação diferencial da continuidade. Se essa variação da velocidade em x, em y, em z der igual a zero, então verifica-se, afirma-se que esse escoamento ele é realmente incompressível, né? Se isso for igual a zero. Uma outra consideração também que a gente pode fazer em cima aqui dessa equação da continuidade é em relação aos escoamentos permanentes ou não. Então, pessoal, observe que tudo vai depender da nossa interpretação para aquele problema. Né? As nossas equações, elas são, né, equações grandes, quando a gente chegar na equação de Navier-Stokes também, vocês vão ver que são equações grandes, equações complexas, mas para cada situação a gente vai ter que interpretar, o regime é permanente, não é, a massa específica é constante ou não, qual será o meu eixo de análise, o fluido ele escoa em qual sentido, a velocidade varia em relação ao quê, a x, a y, a z, para que a gente consiga aplicar essa equação.
Então, se o regime for permanente, né, então não tem a variação da massa específica ao longo do tempo. Né? Essas propriedades elas vão depender do tempo que a gente vai ter apenas, né, esse divergente aqui da massa e velocidade para cada eixo, e tudo isso tem que ser igual a zero. Então, a gente vai pegar essa nossa equação aqui e aplicar dependendo da nossa situação. Transiente não é, massa específica constante não é, e resolvendo o nosso problema até encontrar o que ele pede. Vamos fazer um exercício, lápis, caneta aí em mãos. Fazendo valendo hoje, para ver se vocês acordam aí, participam mais da aula. Tá, como eu falei também, a gente pode fazer para coordenadas cilíndricas, tá, gente? Mas eu não cobro coordenadas cilíndricas, cobro apenas coordenadas cartesianas, né? Mas observem que o que vai variar são os eixos de análise. No caso das coordenadas cilíndricas, a gente trabalha aí com raio, com ângulo, né? E com o eixo Z. A gente pode fazer para qualquer geometria. O que antes independia a geometria para as equações da forma integral, aqui para a forma diferencial, a geometria importa. A gente deixa de trabalhar com aquela caixa preta e vai trabalhar de acordo com a geometria. Vamos fazer exercício. Vamos começar por esse. Acho que dá tempo para a gente fazer aí uns 3, 4 exercícios hoje de noite. Não tem lista desse conteúdo, tá? Então, vocês podem estudar pelos os exercícios que estão no slide, né? Os exercícios que estão também nas aulas assíncronas. Então, que vocês assistam. Tem exercício na aula assíncrona. Só uma pessoa assistiu a aula assíncrona que eu enviei. Eu vejo lá, viu? Quem assiste, quem não assiste. E é importante assistir, gente. Porque se o nosso encontro síncrono, eu estou aproveitando para que a gente faça a maior quantidade de exercícios, né? As aulas assíncronas vêm a partir da teoria, né? Então, vocês ficam, às vezes, perdidos na aula síncrona, que é o nosso momento de terça e quinta, né? Justamente devido a essa necessidade de assistir também a aula assíncrona. Vamos lá fazer esse primeiro exercício. Ele é um exercício de equação diferencial da continuidade para um regime não permanente. Então, eu vou começar aqui a circular essas informações que a gente vai precisar toda vez que começar um exercício, uma resolução, trazer as considerações da questão para ver o que é que a gente pode simplificar ou não na nossa equação aí inicial, nossa equação geral. Ele fala que um amortecedor a gás na suspensão de um automóvel comporta-se como um dispositivo pistão-cilindro. No instante em que o pistão está afastado a uma distância de 0,15 metros da extremidade fechada do cilindro, a massa específica do gás é de 18 kg por metro cúbico. É uniforme, o pistão começa a se mover afastando-se da extremidade fechada do cilindro com a velocidade de 12 metros por segundo. O movimento do gás é unidimensional, em x, né, porque o meu pistão está se movendo aqui da esquerda para a direita a uma velocidade de 12 metros por segundo, e proporcional à distância em relação à extremidade fechada. Ele vai variar linearmente, outra informação importante, né, de 0 na extremidade até o que é a velocidade do pistão. Avalie a taxa de variação da massa específica do gás nesse instante. Né? Nesse instante que ele está falando é no tempo 0. Então, o que ele quer conhecer é a variação da massa específica, né, a taxa de variação ao longo do tempo. E aí vamos lá, vamos pegar a nossa equação da continuidade. Ele dá algumas informações aqui também na imagem, né? Ele está dizendo aqui já para considerarmos o eixo x, né? E que U, né, a componente da velocidade no eixo x, é igual a Vx por L. É velocidade vezes x dividido pelo
comprimento. Então, outra informação aqui importante que ele traz na imagem. Vamos lá. Essa é a nossa equação geral aí, na forma diferencial da continuidade, né? Que ele quer justamente essa variação, essa taxa de variação da massa específica. Então, não vamos cancelar esse termo. A velocidade, ela vai variar em x, né? Ele fala aqui para a gente, proporcional à distância, a extremidade que ele já dá, a componente da velocidade também em x. Então, ele está nos dizendo que só existe variação da massa específica componente U em x. Não tem variação em y nem em z. Até aí, tudo bem essas considerações? Sim. Beleza. Foi Rafael, não foi? Obrigada, Rafael. Se foi Rafael e Itamar, às vezes eu confundo também. Nem vi se Itamar já está aqui. Acho que dessa vez não foi nenhum dos dois, professor. Tá também. Ou sempre não foi ninguém. Quem, não, foi Yuri, então. Yuri José. Foi José. Ou José João. Ah, acertei. Não foi na última, mas acertei. Então, vamos ficar com a variação da massa ao longo do tempo, mais, né, del rho ao longo de x igual a zero. Tá? Então, a gente vai fazer essa decomposição aqui do produto. Vou só aumentar aqui. A gente fazendo. Então, a gente vai ficar... Aí que o Word resolveu salvar aqui. A gente vai ficar com essa soma aqui. Então, sinal de menos. Passou para o outro lado aqui. Negativo. Aqui o nosso x. Tá? Então, só fazendo a decomposição aqui do produto. Observe que a massa específica não vai variar ao longo de x. Né? A minha massa específica do gás aqui ela é constante, é uniforme. Ela não varia, então esse termo aqui ele vai ser igual a zero. A gente não tem variação da massa específica ao longo de x. Então, ficamos Professora? apenas... Oi. A senhora pode repetir aí, por favor? Sim, sim. Aqui entendeu a decomposição aqui, né, do produto. A gente tem a variação da massa e de U. Então, eu tirei a massa e ficou del U, del X, né? E depois tirei a velocidade, a componente da velocidade, ficou del Rho, que é a massa, del X. Também que ele fala que a massa específica ela é uniforme, ela não vai variar, né, ao longo do tempo. No tempo zero, ela se mantém ali, ó, 18 kg por metro cúbico. Né? Não tem... A gente ainda vai saber qual é essa massa nesse instante inicial. Ele está dizendo que é uniforme. Então, não tenho variação dessa massa ao longo de X. Né? Eu tenho variação da massa ao longo do tempo. Porque a proporção que esse pistão ele se move, né, eu vou ter essa variação da massa dentro daquele volume do cilindro pistão ao longo do tempo. Não, era justamente essa parte a decomposição do produto. Ah, aí a regra da derivação, né? sim. Agora eu entendi, quando eu separei aqui, eu entendi. E aí, uma outra informação que a gente tem que trazer também, que ela está aqui na nossa questão, ele está dizendo para a gente aqui, olha, vou copiar aqui para ficar mais fácil de fazer a questão. Ele está nos dizendo aqui que U é igual a V vezes X dividido por L. Né? Essa informação está aqui na questão.
Tá? Então, a gente vai trazer aqui para a nossa equação da continuidade. Se eu passo o x para o outro lado aqui, ele vai passar dividindo. Né? Vou tirar o x daqui. Vou ficar desse lado apenas com v dividido por L. Né? E a gente pode dizer aqui, então, que essa variação do componente da velocidade em x é igual a v dividido por L. Para que a gente possa substituir isso aqui na nossa equação. Ele disse para a gente ali como ocorre essa variação. Professora, como é que o x virou d dx? Repete aí, por favor. O x estava multiplicando aqui desse lado, tá vendo? Aí eu passei para cá dividindo. Não, ali, aí tudo bem. Tá, u sobre x é igual a v sobre L. Aí embaixo tá du sobre dx. Como foi que o x virou du dx? Porque se a gente fizer num volume infinitesimal desse x, analisando essa velocidade, a gente pode afirmar que a velocidade varia em função do comprimento, né? A variação da velocidade em relação a x é igual à velocidade pelo comprimento. Ele disse que a velocidade aqui, olha, ela varia linearmente de zero até a extremidade. Então, a gente pode dizer que isso aqui é uma variação linear. Isso vai ser linear. Essa variação da velocidade em relação a x vai ser igual à velocidade pelo comprimento, a razão da velocidade pelo comprimento, que ele já nos afirma aqui que ela varia linearmente, né, de zero na extremidade até o pistão, que a componente da velocidade é igual a v por ser uniforme. A informação está aqui em azul na questão para que a gente afirme isso, para que a gente possa afirmar isso. Tudo bem? Não sei se foi Tamar que está resposta. Foi eu, professor Yuri. Oi, Yuri. Melhorou, Yuri? Sim. Sim, esse sim não me convenceu muito, não. Tá de boa, professor. Pode seguir. Então, vamos lá. Se ele disse que isso varia linearmente, né? Então, ó, trazendo lá da física, L vai ser o L0 mais a velocidade vezes o tempo. Então, vamos trazer isso daqui. Ó, a velocidade dividido por L, se isso varia linearmente, então L vai ser o L inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Que a gente não, como ele é linear, não é de segunda ordem, a gente pode afirmar isso aqui como a variação da velocidade em x igual a L por v. Foi dado aqui como ocorre, né, como é essa velocidade em relação aí a x. De posse disso, ele quer saber a taxa de variação da massa específica nesse instante inicial. Né? Nesse instante inicial, o tempo é igual a zero. O que eu fiz aqui que essa letra diminuiu tanto? Então, Professora, só uma pergunta. Esse V que está em cima é velocidade também? a velocidade, 12 metros por Tá. segundo. Tá. Eu estava procurando aqui, eu tô... Velocidade, 12 metros por segundo. Então, a massa específica é de 18 kg por metro cúbico. Aqui do caps lock. A velocidade, 12 metros por segundo. O comprimento inicial, 0,15 metros. A velocidade, 12 metros por segundo, vezes zero,
que é o tempo nesse instante. A professora deu menos 1.440 O quê? quilogramas por. Peraí. Quilograma por. Ai, Jesus, deixa eu fazer. Calma. Fique calmo. Quilograma por metro cúbico vezes segundo. Por segundo também. Eu ia falar que era quadrado. Por segundo, né? A gente tem aqui metro por segundo. Aqui vai dar 0. Metro corta com metro. Então, a gente tem variação, né? A variação da massa específica ao longo do tempo. Então, a gente tem massa específica, que é quilograma por metro cúbico, né, por segundo. É a taxa de variação da massa específica no instante zero. Né? Menos aqui. Perguntas? Tem uma recapitulação aqui do que a gente fez, né? Então, primeiro, pegamos a nossa equação da continuidade, analisamos aí os eixos, né? Então, ele quer o regime é não permanente, então a gente não pode cancelar esse termo, a gente quer encontrar justamente ele, que é a taxa de variação da massa específica, né? Fizemos aí a decomposição desse produto, da derivada, a massa não varia ao longo de x, apenas ao longo do tempo, e substituímos a informação aqui da variação da velocidade ao longo de x, que foi dado na questão, ele é linear de 0 até a outra extremidade do pistão, né? Então, del x é igual a v por L, né? Se ele varia linearmente, né? Então, L vai ser o L inicial mais a velocidade vezes o tempo. E aí, substituímos os nossos valores para que a gente encontrasse qual é essa taxa de variação da massa específica no tempo aí inicial, que deu menos 1.440 quilograma por metro cúbico por segundo. Tranquilo? Seguimos. Se só um adendo aqui nessa questão, não foi pedido na questão, mas vale ressaltar que isso poderia ser pedido para qualquer tempo, né? Então, se a gente quisesse encontrar, né, a massa específica, né, ou essa taxa aí em qualquer tempo, né, a gente poderia, então, integrar a nossa equação aqui que representa a taxa da massa específica, né, a taxa de variação dessa massa específica, e integrar, né, de 0 da massa específica inicial a final e o tempo de 0 a t. Tá? Então, fazendo essa integração aqui também, a gente pode chegar nesse valor dessa massa específica em um tempo aí qualquer ao longo do escoamento, enquanto esse pistão está se movendo. Então, é também uma outra possibilidade. Não foi pedido, mas podemos encontrar.
Aí faz essa integração, aí encontra a massa específica, de 0 a t. Fazendo aqui sem números ainda, né? Fazendo aqui de forma algébrica, a gente tem aqui as divisões. Observe que eu passei massa específica para o outro lado dividindo, né? E passei o tempo aqui multiplicando todo o termo do lado direito. Aí a gente faz essa integração, né? Pode considerar que LN, a gente tem divisões, né? Vai ficar com a subtração aí dos LNs e encontra essa equação final. A ln aqui a gente pode trabalhar também com exponencial, isola a massa específica e pode encontrar esse valor dessa massa, né, para qualquer tempo. A gente tem a massa específica inicial, o comprimento, né, a velocidade e o tempo que a gente desejar aí obter essa informação, a gente pode encontrar essa massa específica. Um adendo, não pedi aí na questão, mas é importante aí ressaltar isso aí para vocês. Essa parte de cinemática da partícula, né, eu não cobro na nossa prova da unidade 2, mas ela está na nossa aula também assíncrona, mostrando, né, e também com aplicações da importância da gente conhecer essa translação, deformação linear, né, a rotação e a deformação angular, porque já que a gente está trabalhando ponto a ponto desse fluido ao escoar em um campo de escoamento, esse fluido ele pode sofrer rotação, deformação, né, essas partículas de fluido. Então, essa parte de cinemática eu trouxe lá na aula síncrona para vocês, tá, gente? Mas não cobro na prova, da mesma forma que também não cobro coordenadas cilíndricas, mas com certeza quando vocês assistirem, vai estar lá essa parte, né, essa parte de cinemática da partícula. Por quê? Vamos nos concentrar agora, né, na parte principal, que é a análise diferencial para a equação da conservação do momento linear. É uma das equações também que a gente viu de forma integral, certo? E agora a gente vai ver fazer uma análise diferencial. Vou também trazer essa parte aqui da dedução de forma mais resumida, diferente como está lá na aula síncrona, ponto a ponto. A gente vai chegar na nossa equação final e aplicá-la. Então, a gente vai seguir, né, aí para a conservação do momento linear, aplicando a segunda lei de Newton da partícula, né, de uma partícula. Agora a gente não está mais fazendo análise global. A gente traz as nossas considerações de que essa força vai ser a massa vezes a aceleração, a gente falou disso já lá na análise integral, e vai ser essa taxa de variação do momento linear. Né? Momento linear aqui ao longo do tempo para um sistema. Aí, quando fazemos para um volume de controle, integral no volume de controle dentro do sistema, era a velocidade, massa específica, dV, volume infinitesimal. Já aqui nessa análise lagrangiana, né, trataremos aqui da integral no sistema de V dm infinitesimal de massa. Então, essa força, essa variação da força vai ser igual à variação da massa, desse infinitesimal de massa, vezes o que a gente chama aqui de nossa derivada material, que vai ser a aceleração substantiva para cada coordenada. A gente vai ter coordenada x, coordenada y, coordenada z, e também a velocidade variando ao longo do tempo. Então, essa derivada aí material, ela vai ganhar aqui alguns termos a mais, que vai ser essa variação da velocidade em x vezes a componente u,
da velocidade em y vezes a componente b, da velocidade em z vezes dado, mais a variação da velocidade ao longo do tempo. É o somatório de todas essas acelerações, né? A aceleração convectiva e a aceleração local, né? dm, lembrando que massa específica é massa por volume, né? Então a gente pode considerar aqui que dm, né, essa massa aqui infinitesimal, vai ser a massa específica vezes o volume. A gente está falando de a gente está analisando em coordenadas cartesianas, né, o volume aqui vai ser dx, dy, dz, vezes a massa específica, tudo isso é justamente o nosso dm, mais a aceleração convectiva e a aceleração local. Mas a gente tem, além, né, dessa análise aí do momento linear, a gente tem um campo, né, e aí analisando o eixo x, y e z, em coordenadas cartesianas, a gente ainda tem as forças de campo e as forças de superfície, né, a se considerar. Então, quando essa partícula se move, há uma interação de partícula, partícula, partícula com a vizinhança, né, que são as forças de superfície, os campos, como o campo gravitacional, que vai agir também sobre essa partícula fluida. Então, a gente precisa considerar aí o somatório das forças que agem sobre essa partícula é o somatório da força de campo mais as forças superficiais. E essa força superficial ainda pode ser desmembrada em força devido às tensões cisalhantes e às tensões normais. Então, num campo, né, considerando aí a atuação da gravidade, a gente vai ter um campo gravitacional, que é a gravidade vezes a massa específica, vezes o volume dx, dy e dz. Mas aqui é bem importante a gente não desprezar, né, os eixos, como a gente fazia lá na análise integral. A gente considerava que só existia o campo gravitacional quando trabalhávamos o eixo Y. Mas aqui é importante a gente considerar todos os eixos, né, a influência desse campo gravitacional em X, em Y e em Z, porque a gente pode ter, né, um elemento aqui, uma orientação, essa nossa orientação, essa posição do elemento, ele começa a ser agora importante. Então, a depender, né, da rotação desse elemento, da configuração desse elemento, a gente vai buscar o eixo, né, correspondente aí ao eixo gravitacional e considerar essa força de campo, né, ou decompor aí esse eixo para que ele seja analisado em relação à força de campo. Então, não vamos desprezar todos os eixos e considerar o eixo X e Z e considerar apenas Y. Vamos trabalhar com todas as forças de campo e depois, a depender da orientação do elemento, a gente despreza o eixo onde a gravidade não atua. Além da força de campo, a gente vai ter as forças de superfície também. Então, a gente vai ter para cada eixo aí 2 tensões cisalhantes e uma tensão normal. E a gente vai precisar fazer essa análise de cada uma dessas tensões em cada eixo. Né? Essa equação ela vai ficar grande, enorme, não se assustem, ela vai ficar realmente muito grande, porque a gente vai ter que somar as forças de campo, somar as forças de superfície e igualar a variação, a taxa de variação do momento linear. Então, fica, as forças de campo mais as forças de superfície, que são devido às tensões, vai ser igual, né, à taxa do momento linear ao longo aí do sistema. Então, a gente pode aqui, já que tem volume em todos os termos, já cancelar esse volume. Aí a gente chega na equação final da conservação do momento linear.
É essa equação que a gente vai aplicar, entre aspas, porque a gente vai trazer as considerações de Navier-Stokes e utilizar, aplicar, que é a forma mais aplicável da equação da conservação do momento linear. Esse termo representa, observe que é para cada eixo, x, y e z, esse termo representa a força de campo por unidade de volume, a gente já cancelou ali o volume e todos os termos. A taxa de variação no campo de tensão por unidade de volume, e esse a aceleração da partícula. Então, essa equação final, essa equação, ela vai representar a conservação da quantidade de movimento no interior do fluido, assumindo a hipótese ali do contínuo, de que aquelas partículas, elas são consideradas, o fluido é considerado como um contínuo, por isso que a gente pode aplicar a expansão em série de Taylor, para a resolução matemática, mas a gente ainda precisa, e foi o que Navier-Stokes fez, de equações que correlacionem essas tensões normais e essas tensões cisalhantes para cada eixo, para cada componente, em U, em V e W. E foi aí que Navier-Stokes criou essas equações, essas equações aí constitutivas, que é a equação que a gente vai aplicar para analisar de forma diferencial a conservação do momento linear. Ele trouxe a consideração aí de Newton a respeito da tensão, e hoje a gente tem uma das principais equações, que é a equação de Navier-Stokes, as equações que são utilizadas aí para modelagem, vem dessa equação geral mostrada anteriormente. Então, o que Navier-Stokes fez? Ele considerou um fluido, o movimento de um fluido newtoniano, e isso a gente trouxe lá da nossa primeira unidade, que a tensão aí, ela vai variar, na tensão cisalhante, ela vai ser igual à viscosidade e a taxa de deformação, isso aqui também é chamado de gradiente de velocidade, analisando isso unidimensionalmente, de um escoamento laminar. Newton diz, olha, a tensão para um fluido newtoniano aplicada a ele faz com que o gradiente de velocidade seja proporcional. E para esse fluido newtoniano também, uma das considerações era que não havia variação da viscosidade. A viscosidade ela era constante. Então, Navier-Stokes trouxe todas essas considerações de Newton, e aplicou na equação geral da equação da conservação do movimento ou do momento linear, até essa nossa equação final de Navier-Stokes. Gente, tem todo o desenvolvimento matemático lá para chegar na aula síncrona, tá? Eu trouxe aqui as equações finais, porque é ela que a gente vai aplicar a partir de agora. Agora, a gente só pode aplicar essa equação se estivermos tratando de um escoamento incompressível e fluido com viscosidade constante. Caso não se adeque a essas restrições, a gente vai usar essa nossa equação aqui, que é a equação geral da forma diferencial da conservação do momento linear. O que Navier-Stokes fez foi lembrar todas essas variações da tensão para cada eixo, e chegou nessa equação aqui, que representa a massa vezes a aceleração da partícula, uma força gravitacional, um gradiente de pressão e o componente de tensão. Que a gente tem aqui a derivada de segunda ordem da velocidade em cada eixo. Tá? Tá, não, Rafael, que a gente vai começar a exercitar agora. Tem ainda uma outra simplificação dessa equação de Navier-Stokes, que é conhecida como a equação de Euler. Euler diz, olha, não vamos considerar o nosso fluido sem viscosidade, invíscico. Então, Euler foi lá e disse assim, se o meu fluido é invíscico, eu não tenho viscosidade, a viscosidade é igual a zero,
Então, eu simplifico mais ainda a nossa equação de Navier-Stokes. E aí, como a gente vai aplicar, vamos ver agora nos exercícios. Mas se o fluido for em visco, ó, viscosidade constante e igual a zero, todo esse termo aqui também vai embora. Aí a gente fica com a nossa equação de Euler aqui. Gente, Euler simplificou mais ainda, né? Navier-Stokes disse, olha, vamos considerar fluido incompressível, newtoniano, viscosidade constante. E aí o Euler fez, agora eu vou considerar que a viscosidade não influencia o meu escoamento, vou considerar um escoamento em visco, então eu não vou ter, né, aquelas tensões normais e cisalhantes durante o escoamento do fluido. Vamos exercitar, dá para fazer uns 2 exercícios. Eu peguei 2 exercícios aqui bem completos para a gente aplicar a equação de Navier-Stokes. Tá? E, pessoal, preste atenção. É grande, né? Mas vocês vão ver como para cada situação essa equação vai ter um formato diferente, né? Considerações diferentes. Então, o que a gente vai usar? Essas 2 equações. A equação ou de Navier-Stokes, né, ela completa, considerando todas as tensões, ou a equação de Euler. E aí, cada dedução para chegar a essa equação, gente, então, não se usa menos de 10 páginas, não. Eu acho que frente e verso ainda. Eu não me lembro, eu me lembro que no doutorado a gente teve que deduzir a equação, né, de Navier-Stokes, parte a parte, termo a termo, né, e é gigante, é enorme. Tenho certeza que quem for aí que vai fazer mestrado, que vai fazer doutorado na área de exatas, na área de ciência e tecnologia, vai encontrar essa equação de novo, vai ter o desafio de deduzir essa equação de novo, até chegar nessa equação final. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Quais são as considerações iniciais que vai nos permitir simplificar essa equação? A gente vai ver se a gente vai aplicar a equação da continuidade, né, ou a equação do momento linear. Depende do que ele quer. Se ele quiser a variação da velocidade ao longo do tempo, ou da massa específica, como foi o exercício que a gente fez ao longo do tempo, e a gente vai ver qual é a que vai se encaixar para que a gente aplique, né, de forma aí a fazer uma análise diferencial do escoamento. Vamos começar. E essa é a parte mais importante. Prestem bem atenção, gente, por favor, porque a questão, o desenho nem existe, tá? O desenho eu coloquei aqui para nortear a gente, né? Mas o desenho nem existe. A gente vai ler isso daí, só tem, ó, 4 linhas, e a gente vai aplicar as nossas equações e obter o que ele pede, que é o perfil de velocidade para o escoamento. O escoamento é incompressível, é viscosidade constante. Ele já nos dá aqui informações importantes. Considere um escoamento em regime permanente entre 2 placas infinitas, uma móvel e outra fixa. Né? O escoamento aqui que a gente vem falando, os mais conhecidos de Coulter. E ele tem aqui uma placa fixa embaixo, uma placa móvel, né? A gente pode ter aqui um perfil linear ou um perfil parabólico. A gente ainda não sabe qual é este caso, mas saberemos no instante, porque é o nosso objetivo. Nosso objetivo é conhecer o perfil de velocidade para o escoamento. E ele dá aqui mais algumas informações. Ele fala que no escoamento as partículas se deslocam na direção X. Ele desloca nesse sentido aqui, na direção X. Tá? Entre as placas aí que estão paralelas e que não existe outro componente do vetor velocidade. A gente vai no vetor X, o componente da velocidade é U. Né? Logo, V e W são iguais a 0. Obtenha o perfil de velocidade para esse escoamento. O que ele quer é o perfil de velocidade. Saber que U é igual a... E a gente vai ver se isso é parabólico ou é linear.
Se ele quer o perfil de velocidade, ele já está nos dizendo aqui que o escoamento é incompressível de viscosidade constante, podemos aplicar aí a nossa equação de Navier-Stokes. Mas a gente precisa ver todas as considerações que a questão deu para a gente. Escoamento é incompressível, viscosidade constante. Ok, já nos permite aplicar a equação de Navier-Stokes. O regime é permanente. Se ele é permanente, não vai variar aí ao longo do tempo. A velocidade não varia ao longo do tempo. Independente do eixo que a gente vai analisar, eu não tenho variação ao longo do tempo. O escoamento ocorre na direção X. Ele escoa aqui da esquerda para a direita. Eu poderia ser da direita para a esquerda também. Mas observem que, independente do perfil ser linear ou parabólico, a velocidade vai variar em y. Isso a gente fala também há muito tempo. Aqui é a minha velocidade mínima, aqui é a minha velocidade máxima. Então, a velocidade está variando em y, seja linear ou parabólico. Aqui também no parabólico, a velocidade está variando ao longo de y. Componente V e W é igual a zero. Meu escoamento ocorre em X, então a minha componente de análise será a componente U. Se o meu eixo de análise é X, então, Y, não vou precisar aplicar a equação de Navier-Stokes, Z também não. A equação que a gente vai usar é essa. No eixo X aqui, onde a gente tem a variação, a massa e a aceleração da partícula, a força gravitacional no eixo X, a variação da pressão ao longo de X, mais as componentes da tensão viscosa. Até aí, essa escolha do eixo X e o cancelamento da variação de U ao longo do tempo, porque o regime é permanente, vocês compreenderam? Obrigada, José. José. Vamos lá, que nossa análise não acabou ainda aí, não. Vou só trazer, então, do eixo X aqui, tá, gente? Doutora, Oi? no caso, vai depender de como é a função, né? O que a senhora vai considerar, né? De como é que ela... Isso, agora que a gente vai fazer. Isso, vou pegar agora ela toda para o eixo X e vou ver o que é que a gente pode desprezar e o que é que a gente vai considerar. Termo a termo. Vamos analisar termo a termo do que é que tem ou não. Primeiro, ele já disse que o escoamento é permanente. Não tenho variação de U ao longo do tempo. V, aqui é minúsculo, tá, gente? E W é igual a zero. As componentes V e W é igual a zero. Porque eu estou analisando o eixo X. Se é o eixo X, a minha componente de análise é U. V e W é igual a zero. Igual a zero. Aqui a gente tem o escoamento em X, então a gravidade não atua em X. Se a gravidade não atua em X, a gente tem aqui um escoamento horizontal, esse elemento ele não está em outra posição para que a gente faça a consideração da gravidade em outro eixo, tem apenas o eixo X e a gravidade não atua em X. Ocorre variação de pressão ao longo do escoamento, todo escoamento ele vai variar a pressão ao longo de X, se vocês pensarem num conduto fechado ou num escoamento aberto aí, a gente tem essa variação de pressão ao longo de X. Vamos ver agora no campo de tensão. A velocidade, a análise do escoamento é em X, mas a velocidade varia em Y. Então, eu não tenho variação da velocidade no eixo X e não tenho variação da velocidade
no eixo Z, temos apenas a variação de U em Y. Tá? Então, a gente vai ficar apenas com viscosidade, né? Da derivada aqui de segunda ordem de U em Y. Então, só para reforçar, regime permanente, foi embora, certo? Gravidade não atua em X, o campo de velocidade V e W é zero, tá? Como a velocidade só varia em Y, então não temos variação da velocidade em X nem em Z. Temos que menos a variação da pressão em X mais a viscosidade vezes essa derivada aqui de segunda ordem de U em Y é igual a zero. Então, quando eu digo que a interpretação da questão, né, se houver ilustração, é a parte mais importante, gente. Se a gente esquece de cancelar algum termo, faz alguma consideração da velocidade variando em Y, ou uma gravidade aí atuando em X erroneamente, acabou a questão. Perguntas sobre esses cancelamentos? Do lado esquerdo aí. Certo. Em cima você não cancelou o U du sobre dx, Sim, mas porque embaixo ainda não cancelou. Isso. Aqui primeiro eu só fiz a análise dessas variáveis, né? Escoamento permanente, né? V e W aqui como zero, a gravidade não atua em X. Antes, quando eu estava explicando, eu tinha cancelado também, que eu disse que a velocidade só varia em X. Então, eu trouxe a equação aqui sem esses termos cancelados em cima, para mostrar separadamente que a velocidade varia apenas em Y. Eu tinha cancelado aqui, eu acho que aqui, ó, velocidade varia em Y, não varia em X. Então, esse termo aqui também vai embora. É que era para ser parcial, mas eu me empolguei e já fui cancelando também a variação da velocidade em X e em Z. Melhorou depois que eu apaguei aqui? Ó, primeiro, só para o escoamento permanente, V e W, tá? E sem a gravidade. Aí depois eu fiz a análise da velocidade variando em X, que também anularia esse termo, esse e esse. Ok. Agora foi. Era para fazer separadinho. Eu me empolgo, vou já querendo cancelar tudo, mas separadamente seria assim. Então, vamos trazer aqui quem sobrou. Sobrou apenas, então, igual a zero, esses meus dois termos, que é do gradiente de pressão e da tensão. Então, só isolando aqui, só para eu poder isolar o gradiente de pressão. Ó. Só isolando aqui esse gradiente de pressão, antes da gente começar a resolver aqui, Sinal ficar positivo. Eu vou pegar a viscosidade que está multiplicando e trazer para cá, dividindo. Só para que a gente fique aqui com a equação mais arrumadinha possível, porque agora a gente vai precisar resolver, encontrar o que ele quer, o perfil de velocidade. Então, se ele quer o perfil de velocidade, a gente vai ter aí que derivar até encontrar o nosso perfil de velocidade, encontrar as constantes, aplicar as condições de contorno, e aí vamos fazer parte a parte. Da nossa equação inicial, que era toda essa equação aqui de Navier-Stokes para o eixo X, só nos sobrou esses três termos para essa situação, que ele diz que a variação de pressão ao longo de X vai ser igual à viscosidade
a variação da velocidade em y, né, aqui em segunda ordem, vai ser igual à variação de pressão em x dividido pela viscosidade. Aqui é só interpretação, gente. A questão ainda vai começar. A gente ainda vai começar a resolver a questão. A gente vai precisar, né, fazer aqui essa integração. Né, a gente vai ter aqui uma equação diferencial separada. A gente vai integrar duas vezes, né, para chegar na nossa equação, no nosso perfil de velocidade. Vamos integrar isso aqui. Devagarzinho aqui, calma. Então, quando eu integrar a primeira vez aqui, eu vou ficar... Vou tirar isso aqui. A gente vai ficar, então, com y mais C1. Né? Primeira integração. Vamos integrar isso daqui novamente. Então, eu vou ficar com V. Quando eu integro aqui y, eu vou ficar com y ao quadrado dividido por 2, mais C1 vezes y, mais C2. Tá lembrando em cálculo? Eu integrei a primeira vez, integrei a segunda vez para encontrar o meu perfil aqui de velocidade, né? Poderia dizer, encontrei o perfil de velocidade. Calma lá, não sei quem é C1 e não sei quem é C2. Nosso objetivo agora é encontrar C1 e C2. Cálculo, vocês veem isso em quê? Cálculo 2? Cálculo 2, acredito. Então, quando eu integrei a primeira vez, eu não tinha y, fiquei aqui com y mais C1. Integrei aqui novamente, y ao quadrado por 2, C1 vezes y, mais aqui essa constante que é C2. A gente precisa descobrir agora quem é C1 e quem é C2. Como vamos descobrir? Usando as nossas condições de contorno. Nosso objetivo é encontrar C1 e C2. E aí vem da figura, nossas condições de contorno vem da nossa situação problema. Quando y for igual a 0, a velocidade é 0. No y máximo, né, que é igual a d aqui, ó, a distância entre as placas, eu vou chamar de h, a altura total. A velocidade é a velocidade máxima. Ó, o máximo. Vou aplicar essas duas condições de contorno para a gente encontrar quem é C1 e quem é C2. Vamos lá. Vou pegar aqui o meu perfil de velocidade genérico. Quando y for igual a 0, a velocidade é igual a 0. Ó, 0, 0 aqui também. Não é C10 não, viu, gente? É C1 vezes 0. E aqui é vezes 0 ao quadrado é igual a 0. C2 vai ser igual a 0. Vou pegar a mesma equação do perfil de velocidade. Quando y é igual a h,
a velocidade é a velocidade máxima. Eu tenho que C2, eu já sei que é 0. E C1, então, vai ser igual. Vou tirar aqui esse 0. Passar para o outro lado, isso aqui subtraindo. Vamos dividir tudo isso aqui por H. Deixa eu tirar esse H aqui do C1. Encontramos quem é C1 e quem é C2. Nosso objetivo, então, ó, é trazer aqui para a nossa equação genérica o perfil de velocidade C1 e C2. Acabou? Sim, agora acabou. Usamos as condições de contorno para encontrar quem era C1 e quem era C2. Professor, essa condição de contorno vem onde? Na imagem, na dedução da equação, na interpretação. Pergunta. A gente tem que se ater mais aos pontos, né? Poderia ser na metade ali, a gente poderia usar os pontos que ele dá na questão na metade, né? Logo do texto. Isso. Uma informação que você tivesse. Se ele dissesse, ó, na metade, né, na metade da distância entre as placas, a velocidade é de 3 metros por segundo. Não é porque essa questão é toda algébrica, mas a gente vai poder trazer resultados, números aí, né? A primeira questão é uma questão aí totalmente algébrica. Tem como arrumar isso ficar mais bonitinho, né? Tem, a gente substitui encontrando, né, C1 e C2 para encontrar a equação final. O perfil de velocidade que ele pede na questão é isso daqui. O nosso perfil de velocidade para esse escoamento. A velocidade vai variar em Y, e aí, se a gente tiver esses valores numéricos, é só aplicar e encontrar como essa velocidade varia em Y. Na verdade, o perfil não é linear, o perfil é parabólico. Ó. Ele tem aqui segundo grau. Vamos fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma? Quero fazer uma... Essa era a variando em X, eu quero fazer uma agora em Y. Também para vocês verem o que é que muda. Vai ter que ter uma gravidadezinha aí, ou algo do tipo no meio também, né? Sim, vamos fazer uma com a gravidade atuando em Y. Eu acho que essa que a gente faz aqui agora tem a gravidade, porque é em Y. Pessoal, aí depois é rearranjo matemático para ela ficar bonitinha, mais ou menos, né? Mais apresentável aí possível. Vamos fazer uma Y, né? Talvez a gente não consiga terminar, essa questão é um pouco maior. Vamos fazer as considerações, chegar até as condições de contorno, e aí no final da aula a gente encontra o que ele quer no final, que é ele quer o quê? A velocidade média.
a equação da velocidade média. Observe que ele não quer mais só o perfil de velocidade. Ele quer que a gente encontre a equação da velocidade média. Já vai um pouco aí além. Depois da equação da velocidade média, a gente pode encontrar a vazão também, que é a velocidade média vezes a área, e assim vai. Uma correia larga se movimenta num tanque que contém líquido viscoso, conforme informado na imagem. Observe. Aqui, a gente tem um tanque. Um tanque. Certo? E a correia aqui se movimenta nesse tanque. Tá? Ele vai, quando ela se movimenta nesse sentido ascendente, com a velocidade igual a V0, né, o fluido adere a essa correia e ele flui no sentido aqui ascendente também, juntamente com a correia, formando essa espessura aqui, ó, H, né, de fluido. Aqui a gente tem um fluido em contato com a correia, aqui a gente tem um fluido em contato com o ar. Né? É um líquido viscoso, então ele fala que o líquido apresenta viscosidade, né? Que o movimento da correia é vertical ascendente, a velocidade da correia é V0, não é zero não, tá, gente? É V0. As forças viscosas apresentam o arrastamento de um filme de líquido, né? Uma porção aqui de fluido de espessura H. A aceleração da gravidade força o líquido a escoar para baixo. Então, olha, já está aqui nos dizendo para considerar a aceleração da gravidade, que ele vai forçar o líquido a escoar para baixo. E ele pede, obtenha a equação para a velocidade média do filme de líquido a partir das equações de Navier-Stokes. Admita o escoamento laminar unidimensional e que o regime de escoamento é permanente. Então, todas essas considerações aqui em vermelho, tiramos da questão. O escoamento é vertical e ascendente com a velocidade da correia V0, né, formando uma espessura de fluido H. A aceleração da gravidade força o líquido a escoar para baixo, então a gente vai ter força aí no campo gravitacional. O escoamento é laminar e unidimensional, então a gente vai escolher uma das dimensões, x, y ou z. O regime de escoamento é permanente. Então, eu não desenhei aqui, mas isso tudo aqui, gente, o fluido é isso tudo aqui, tá? Até o fluido lá do tanque. Vamos lá, vamos trazer nossas equações de Navier-Stokes e escolher um eixo. Né? A primeira coisa que a gente vai ver é, ele está falando que ele é laminar unidimensional, mas a gente vai trabalhar com que eixo aí do escoamento do fluido? Y, então, não? Eixo Y. Né? A velocidade, a correia está aqui na vertical ascendente, então vamos trabalhar com o nosso eixo Y, né? Nosso campo gravitacional aqui em Y, se houver variação de pressão aí em Y. Então, vamos trazer a nossa equação de Navier-Stokes para o eixo Y para seguir aplicando as nossas considerações. Vamos lá. Já apareceu aqui um amarelinho, mas vou explicar de um a um. Tá? O regime é permanente. Se o regime é permanente, não tem a variação da velocidade ao longo do tempo. Né? Eu tenho apenas a ação da gravidade aqui, quando esse fluido ele escoa em Y, não tem nenhum tipo de pressão, né, atuando no escoamento. Ele está escoando, né, sob pressão aqui atmosférica, por isso que esse fluido tende a retornar ao reservatório. Então, ó, não há pressão atuando no escoamento. Ele atua em Y e exposto à pressão atmosférica. Não tem variação de pressão ao longo de Y. No outro caso, como a gente tinha o escoamento horizontal, durante o escoamento ali em X, há variação de pressão.
E Y não, Y, quem atua aqui vai ser o campo gravitacional no eixo Y. O escoamento ocorre na vertical. Então, na vertical, em Y, vamos analisar o componente da velocidade V. Então, W e U é igual a zero. W e U é igual a zero. O fluxo ele ocorre na vertical. O fluido ele vai escoar de baixo para cima. Mas observe, quando esse fluido ele escoa de baixo para cima, a variação da velocidade ela vai ocorrer agora em x. Né? Aqui eu tenho a minha velocidade próxima à velocidade da correia, né? E a minha velocidade vai variando ao longo agora de x. Então, se a gente for desenhar um perfil de velocidade, né? Quando a gente falava aqui no escoamento horizontal, né? Aqui é a lâmina de fluido, né? Aqui, essa placa aqui está fixa ou se movendo também, como no caso da correia, mas a minha velocidade, ela assumia a velocidade da placa, né? E isso variava ao longo de Y. Nesse caso aqui, o escoamento está ocorrendo em Y, mas a velocidade varia em X, no eixo X. É como se a gente pegasse aqui essa imagem, né? E colocasse ela, sem ser da horizontal, na vertical. Logo, a velocidade vai variar ao longo de x. Então, a velocidade varia ao longo de x. Então, dv dy e dv dz, aqui essa derivada de segunda ordem aqui, também vão embora. A velocidade varia ao longo de x, ok. A velocidade não varia ao longo de y. Esses termos aqui foram cancelados porque u e w é igual a zero. Tenho campo gravitacional, tenho. E vou ter apenas o campo de tensão de V variando em x. Vamos ver quem sobrou. Aí, essa bagunça aqui. Sobrou, então, o campo gravitacional e a tensão. Pode falar. Alguém levantou a mão? Professora, a senhora pode explicar novamente por que o primeiro termo ali foi cancelado? Esse regime permanente. Não há permanente. variação da velocidade ao longo do tempo. Entendi, eu estava com dúvida disso aí. Obrigado. Os outros, ok? Quanto ao cancelamento dos outros termos, U e W são componentes do eixo X e Z, né? O nosso escoamento ocorre na vertical, mas ele varia em X, então não tem variação em Y nem em Z, nem variação de pressão também ao longo de Y. Sim, professora. Como a gravidade aí, esse aqui já tinha cancelado também, por causa do W, como a gravidade atua para baixo, né, vamos trazer aqui o sinal negativo para a força de campo. Só para ficar aqui mais arrumadinho, vou trazer para o outro lado. Ele vai ficar positivo e a viscosidade também eu vou dividir todo esse termo aqui pela viscosidade. Tá mais arrumadinho aqui, porque a gente vai fazer aquelas nossas duas integrações, né? Ele quer a velocidade média, né? A velocidade média é igual a integral do perfil de velocidade dA dividido pela área. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é obter esse perfil de velocidade, da mesma forma que a gente fez para a questão anterior. Então, a gente vai integrar aí 2 vezes a nossa equação. Então, a primeira vez eu vou ficar aqui, né, com y
mais C1. Quando a gente integrar novamente, né, para obter, então, o perfil de velocidade, vamos ficar com y ao quadrado sobre 2, C1y mais C2. Tá? Então, esse é o nosso perfil de velocidade que a gente vai aplicar as nossas condições de contorno para encontrar quem é C1 e quem é C2. A gente precisa encontrar quem é V, o nosso perfil de velocidade, para encontrar, então, a nossa velocidade média. O que é que a gente observa aqui nessa imagem para usar como condição de contorno? Primeira coisa, quando x é igual a zero, ou seja, aqui próximo à correia, a velocidade do fluido vai ser a velocidade da correia, princípio da aderência, do não escorregamento. Quando x for igual a h, que é saindo da correia até a lâmina de fluido, essa superfície de fluido aqui, né, que está em contato com o ar, a gente não tem a velocidade. Né? A gente podia dizer que a velocidade, a gente não pode assumir que a velocidade é a máxima, porque a gente não sabe a velocidade da correia, né, e nem a velocidade da lâmina de fluido. Ambos estão se movimentando. Né? A correia está indo para cima, né? Essa lâmina de fluido aqui, essa superfície aqui dessa lâmina de fluido está tendendo a voltar ao reservatório. Então, a gente não pode assumir que aqui na superfície a gente tem a velocidade máxima. Mas a gente pode assumir de que a tensão aqui dessa lâmina de fluido com ar é igual a zero. Né? E a tensão cisalhante é a viscosidade. Isso aqui é viscosidade, tá, gente? Não é a componente da velocidade, não. dV dx. Né? Então, eu estou dizendo que dV dx é igual a zero quando x for igual a h. Estou dizendo que isso daqui, ó, é igual a zero para essa condição de contorno aqui inicial. Né? A gente vai usar duas condições de contorno. Pode falar. Pode falar, então. Com relação à velocidade, não varia em relação a x, né? No caso? Sim, em relação a x, sim. Aí dV quando dx. integrou, eu não entendi por que apareceu o y aqui quando fez as integrações. Quando apareceu, obrigada, meu querido. Costume mesmo de falar em relação a x, ou a y, mas é x. Obrigada. É x. Nada, professora. O costume da gente está fazendo sempre y. Muito obrigada. Em x, viu, meu povo? Tá, então, vamos aplicar as condições de contorno. Aqui onde tinha y, lê-se x, porque a velocidade está variando em x. Aí a gente sempre trabalha, às vezes, na horizontal, variando em y. Mas aí, ó, corrigido em x. E vamos aplicar essas condições de contorno. Para x igual a zero, V é igual a V0. E para x igual a H, a tensão é igual a zero. Vamos aplicar as duas aí. Primeiro, aqui, a velocidade vai ser V0. Quando x igual a zero. C2 é zero. Zero aqui. Vou botar só o ponto aqui para vocês. C2 igual a V0.
é dv dx. Então, quando peguei essa nossa equação aqui, que era a derivada da velocidade em x, massa específica, gravidade x, pela viscosidade, mais C1. Isso aqui é a derivada, né? Nosso dv, nosso gradiente de velocidade, dv dx. Ele tem que ser igual a zero para que a minha tensão seja zero. dv dx igual a zero. Então, ele tem que ser igual a zero, né, quando x for igual a h. Então, ó, C1 ser igual a zero, C1 vai ser igual a menos todo esse termo. Já temos C1 e já temos C2. O que é que eu vou parar por aqui, gente. Mas na próxima aula a gente continua aplicando aqui C1 e C2, certo? Mas já podem aí praticar enquanto estiverem estudando. Aplica aqui C1 e C2 e depois a gente vai. O nosso objetivo, já que a gente já encontrou aqui. Só voltar aqui. Vou trazer isso aqui para organizar quem é C1 e C2. Segunda condição de contorno. Ó, a gente já tem quem é C1 e C2. C2 é P0 e C1 é menos ρgh dividido por μ, que é a viscosidade vezes x. Tá? Essa é a nossa. É perfil de velocidade final. Tá? E na próxima aula o que a gente vai fazer é obter a velocidade média. Né? A gente já tem quem é esse perfil de velocidade. O que a gente vai fazer é integrar nesse perfil de velocidade aqui, ó, a integral do perfil de velocidade dA e dividir pela área. Ele quer a equação da velocidade média. Mas o perfil de velocidade nós já encontramos aqui. E a gente pode usar aí para encontrar velocidade média, vazão, tensão em qualquer ponto. O principal a gente já fez. Foi pegar a equação de Navier-Stokes, aplicar todas as condições trazidas na questão, integramos duas vezes, encontramos por meio da condição de contorno quem é C1 e C2 para obter nosso perfil de velocidade. Obteve o perfil de velocidade, a gente pode partir para encontrar velocidade média, vazão, tensão, qualquer informação que a gente queira do escoamento. Perguntas? Pode falar, Rafael. A professora colocar 1 minuto de silêncio. Não, tá todo mundo aí, né? Pelo amor de Deus. Respirando. Espero que sim, professora. Observe que, a princípio, as equações parecem um bicho de 7 cabeças, né? Mas depois que a gente começa a aplicar a equação, fazer todas as considerações da questão, fica mais simples. Mas tem que exercitar, porque como eu estou interpretando aqui com vocês, fica tudo bem bonito, né? Digamos assim, porque vocês não estão ali sozinhos. Imagine aquela primeira questão que a gente fez, tinha 4 linhas de texto. E todas as considerações estão naquelas 4 linhas. É porque, professora, é muita informação em pouco tempo, professora. Aí não está dando muito tempo para a gente praticar, entendeu? Aí fica meio complicado. Mas é assim mesmo, é o sistema, a gente não pode fazer muita coisa, não. Vamos na fé, venham ao atendimento sábado. Eu vou
resolver mais umas questões e colocar as questões resolvidas para que vocês possam assistir também, né? Yuri, qualquer coisa, você tem meu e-mail, tem meu contato também, vocês têm, fiquem à vontade, gente. Estou aqui, o objetivo é, né, dar todo o suporte aí para vocês. Certinho? No mais, eu desejar uma boa noite, um bom final de semana, que eu sei que vai ser de muito estudo. Professora, para a gravação, pelo amor de Deus. Vou parar.